A paz do Senhor, gente, boa noite. Boa noite, amém. Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui com vocês em mais esse encontro, né? É motivo de muita alegria, primeiramente, a gente poder estar reunido aqui mais uma vez para a gente aprender mais um pouco daquilo que Deus tem para formar o nosso caráter, né? De pessoas como águias. Eu tenho aprendido muito, eu não sei vocês, e tenho aprendido muito com esses dias que a gente tem reunido aqui e tem discutido alguns assuntos bem importantes, relevantes, né? Tivemos o primeiro tema que nós falamos sobre visão, e assim, eu não sei vocês, mas eu tenho procurado aplicar aquilo que a gente tem discutido aqui e aprendido junto, né? Semana passada também nós falamos sobre alvo, que foi assim algo bem importante, que realmente às vezes ajuda a gente a entender que às vezes a gente está fazendo as coisas sem muito objetivo, sem ter uma determinação, e a gente aprende a importância de ter um alvo, um objetivo, para que as coisas que nós fazemos, tanto no reino de Deus como no nosso dia a dia, possa fluir de uma maneira mais natural e com algo mais direcionado, né? Porque quando você tem um objetivo, enfim. E assim, vou fazer essa oração para a gente poder começar, tá? E aí a gente dá seguimento. Eu gostaria hoje que o Anderson orasse por nós, pode ser? Opa, pode ser, com certeza. Amém. A paz a todos aí mais uma vez. Deus abençoe nessa noite aí, fria, gelada. Amém. Mas graças a Deus nos concede a aí. Vamos orar. Querido Deus, Senhor eterno, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, para podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Pai amado Senhor, nós te louvamos porque cremos que aprenderemos mais, ó Deus. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um que participar, Senhor, deste momento, que possa aprender mais, que possamos crescer mais e que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, hoje o nosso tema, como a Raquel postou lá no grupo, e agradeço a disponibilidade dela, que criou também a imagem, né? Aquela arte ali ficou show de bola, que Deus possa abençoar grandemente, né? A todos que estão envolvidos, o John, que tem cuidado da gravação desses encontros e tem me ajudado muito com isso também, a todos que estão aqui, a Monique, que hoje, graças a Deus, pôde estar com a gente, que legal, Monique, estou muito feliz de ter você aqui, Deus abençoe. Mas sem muitas delongas, hoje nós temos uma pessoa que vai falar, que é muito especial para nós, né? Ela faz parte do grupo, que é a Raquel. O tema hoje é... Deixa eu ler aqui a arte, para não falar errado. Atitude e agilidade. Atitude e agilidade, que eu sempre troco um pelo outro. Mas enfim, a Raquel é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, né? Acho que desde que eu tô na regência dos adolescentes, assim, né, Raquel? Foi praticamente nessa época que você começou, né? Foi, eu entrei nos adolescentes em 2013. Ah, então foi bem próximo, porque eu comecei a reger os adolescentes em 2014, então foi bem próximo mesmo. Eu me recordo que ela entrou no grupo, então eu acompanhei um pouco desse crescimento dela. É uma pessoa extraordinária, uma bênção de Deus, sempre estava nos cultos de segunda-feira, ela e a mãe dela, sempre ali com a gente, né, irmão Anderson? Então, assim, é uma pessoa que, fora isso,
também, observando a vida dela, Deus me direcionou para pedir esse tema para ela, porque é uma pessoa que sempre foi muito ativa, uma pessoa que sempre é bem alegre, espontânea. Então, eu acho que não tem ninguém melhor do que ela para falar sobre agilidade e atitude, né? Ela vai começar a falar mais, é uma pessoa que está no ramo universitário, e eu acredito que tem algo de Deus poderoso e muita coisa boa para compartilhar com a gente nessa noite. Amém? Amém. Raquel, sinta-se à vontade, você tem total liberdade aqui para poder falar, a gente está aqui para aprender e para ir conforme você preparou a dinâmica, enfim. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, gente, boa noite, paz do Senhor a todos. Hoje, como já foi dito, né, o tema vai ser sobre atitude e agilidade. E como vocês viram, né, que eu compartilhei no grupo, eu escolhi um versículo, né, para representar isso, que é um versículo que fica em Eclesiastes 11:4. No versículo diz assim: quem fica observando o tempo não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eu escolhi esse versículo, né, porque eu acho que tem a ver com o nosso tema, porque diz assim: quem fica observando o tempo não plantará. Então, às vezes, se você fica só observando o tempo, nossa, eu acho que vai chover muito, eu acho que vai fazer muito sol, eu acho que hoje não está muito bem, hoje não está muito favorável. Então, se você fica só observando isso, se você se atenta muito ao técnico, você acaba não plantando. E se você fica olhando para as nuvens, se você fica aéreo, você também não vai colher, né? Então, hoje achei legal a gente conversar um pouquinho sobre quando tomar uma atitude, né? Quando é necessário tomar uma atitude e criar oportunidades. Não necessariamente esperar as oportunidades estarem certinho, né? E atitude e agilidade, né, são duas características que a gente viu da águia. Por que é importante a águia ter essa característica, né? A gente já falou sobre ter alvo, a gente já falou sobre visão, e a gente sabe que a águia, ela vive da caça, né? Ela pode se alimentar de peixes, cobras, pequenos roedores, e para isso ela precisa caçar. E ela precisa, enxergar o seu alvo, e ela precisa ir muito certeira, ela precisa ser ágil. Se ela ficar esperando lá o peixinho, pode ser que ela não consiga pegar, né? Então é necessário ela ser extremamente ágil e tomar uma atitude, e uma atitude no momento certo. Eu digitei lá no Google, né? E eu peguei aqui o significado pra gente, o significado literal de atitude e de agilidade. Certo. E eu vou ler aqui para vocês, tá? O significado de atitude literal, existem dois significados. Primeiro é maneira como o corpo humano ou animal está posicionado. Pose, posição, postura. E o segundo significado, comportamento ditado por disposição interior. Maneira, conduta. Que eu acho mais fácil resumir sobre isso, né? Atitude sendo como uma maneira, uma conduta. E agilidade é uma característica, particularidade ou estado de ágil, presteza ou ligeireza, em que há vivacidade ou ligeireza. E agora de vocês, eu acho que é simples, né? Mas o que vocês pensam sobre atitude, ter atitude? Não só no sentido literal da palavra. Alguém aí me ajuda? Pode falar alguém. Vai, Monique. A minha gata aqui no fundo. Aí, ó. Que bem. Bom, eu me acho uma pessoa pra frente, cheia de atitude, me acho uma pessoa espontânea. Às vezes já pensei em mudar esse meu jeito. Mas a gente às vezes tem uma pessoa do nosso lado que nem é desse jeito, então alguém tem que tomar a iniciativa. Então a atitude, ela pode motivar, pode também mostrar para outra pessoa que sim, ela pode ser dessa forma para motivar uma outra pessoa também que esteja que nem ela. Então acho que a atitude ela é válida não só dentro da igreja, como no trabalho, dentro de casa, em qualquer outro lugar. Perfeito, isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, John, hoje só tá nós 5 aqui, John. Você não vai esperar te chamar, né, John? Ô, gente, deixa eu falar. Você é águia. Mas olha,
A minha tia também está assistindo com a gente. Ela não quer que eu mostre, mas ela está aqui do meu lado. Amém. Se ela quiser falar também, pode falar. É, pode falar, tá? É bem-vinda. Tchau, sem sua Ela mão. pode. Dá a mão, sua mão aqui, ó, a mão dela. Dá a mão dela. Ah, tá certo. Demais, amém? Tá bom, pode ser isso, tá? Então, a respeito sobre atitude, né? Oi? Peraí, o John vai falar? O John vai falar, ó. Então, eu vou só dar o Não. gancho pro John, né? Que ele, Uhum. ele só tá colocando um nãozinho ali, também quero falar, eu tô esperando o John. Mas, John, pensa comigo. Às vezes basta uma atitude sua e tira essa timidez. Tem atitude aí, cara. Bora, John. Você é um cara cheio de atitude. Você só precisa perder esse medo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente gostaria de... Vou falar, depois você fala. Tá bom, John? Beleza. Então, assim, ó. Precisava de alguém que me ajudasse com a gravação. Cara, se o John não disponibilizasse, ele chamou eu e o Anderson e falou, cara, o que vocês acham da gente gravar os nossos conteúdos? Foi ou não foi, Anderson? E tá acontecendo. Semana passada eu consegui mandar a nossa conversa gravada para quem quiser ver, né? Olha a importância que uma atitude tem, porque a gente vai poder pegar todos esses conteúdos que a gente está tratando aqui e compartilhar com as demais pessoas, poder multiplicar esse conhecimento. A gente vai falar, né, num dos próximos temas, a importância de compartilhar conhecimento, né, a importância de compartilhar algo. Então, a atitude do John está sendo benéfica para que outras pessoas tenham acesso a essa conversa e que possam ser transformadas, impactadas. Olha o poder da atitude. Agora imagine se, como a Raquel disse, se a gente ficar parado, estagnado, né? Nada acontece, a gente não sai do início. É isso. Fala, John. Não, calma aí. Ai, Jesus, calma aí. Tipo, pra mim, atitude é uma pessoa que tem postura. Que, tipo, não espera a pessoa chamar ela, etc. Mas ela toma a postura de ir lá e dar suas ideias. Muito bom. Uma postura de agir, etc. Sim, isso, exatamente. Amém. Ainda em relação à atitude, né? É comum, quando a gente entra na rede social, é comum a gente ver, por exemplo, frases assim, reparem nas atitudes, que as atitudes falam mais do que as palavras, né? É muito comum a gente ver isso, né? A gente sabe que a gente tem que ter atitude, tem que ser uma pessoa de atitude, mas aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as boas atitudes, né? Quais são as atitudes que devemos tomar? Não são todas as atitudes que nós devemos tomar, né? E esclarecendo um pouquinho sobre agilidade, né? Existe uma diferença entre ser uma pessoa ágil e ser uma pessoa ansiosa, né? A gente não pode confundir. Deus, ele não quer que a gente seja uma pessoa ansiosa, Deus, ele não quer que a gente tenha esse peso no coração, né? Então, em 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, queria falar um pouquinho para vocês, né, que pode relaxar, a gente não precisa abraçar o mundo e resolver todos os problemas. Ter atitude e ser uma pessoa ágil não significa que a gente tem que ser ansioso e sofrer por antecipação. A gente pode levar a vida um pouquinho mais leve, né? E eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de boas atitudes, né? O primeiro exemplo é sobre a mulher do fluxo de sangue e o segundo exemplo é sobre Moisés, que abriu o mar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o primeiro exemplo, né? A mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece, né? Essa história é muito conhecida, que ela sofria 12 anos de um mal
e ela já tinha passado por vários médicos e nada tinha resolvido o problema dela, até que ela ouviu falar de Jesus e pensou, né, que se ela apenas tocasse na orla de Jesus, que seria uma espécie de roupa, né, se apenas tocasse nessa roupa de Jesus, ela seria curada. Então ela fez isso, ela entrou no meio da multidão, tocou em Jesus e foi curada. Jesus perguntou, né, começou a falar, quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude. Então ela se apresentou e Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. Eu achei bem legal esse exemplo, né, porque nos mostra um grande exemplo de atitude. Ela tinha tudo para ter desistido, ela já tinha tentado de tudo, nada tinha resolvido o problema dela, mas ela teve a atitude certa, no momento certo e com a pessoa certa, né, que era Jesus. Se ela tivesse tocado em qualquer outra pessoa, nada iria acontecer. E ela teve uma atitude de fé. Ela creu, né, que isso que iria resolver o problema dela apenas tocando em Jesus e, de fato, resolveu, de fato, ela foi curada. Ela não esperou o momento perfeito. Porque, digamos que o momento perfeito, ela poderia pensar, vou esperar Jesus estar sozinho, vou conversar com Jesus e vou pedir, Jesus, me cure desse mal. Mas ela não esperou esse momento, que podia ser que ela nunca fosse curada, né? Porque imagina, na época você encontrar Jesus sozinho. Jesus estava sempre acompanhado de uma grande multidão. Então imagina você tentar esperar Jesus ficar sozinho para ela ir lá falar com ele, né? Então ela não esperou, ela mesma criou a sua própria oportunidade. Então ela foi lá e, graças a Jesus, graças à sua fé, foi curada. E isso serve para muitas coisas na nossa vida. Tanto na nossa vida secular, na nossa vida do cotidiano, quanto na vida espiritual. Não é legal esperar o momento perfeito. Nem sempre o momento perfeito vai existir, nem sempre tudo vai estar alinhado da maneira que a gente quer, né? Da maneira que seria ideal. Amém. Então, às vezes a gente tem que criar as nossas próprias oportunidades e como até a Monique falou, né? Às vezes ela é a única pessoa que tem atitude e isso pode direcionar outras pessoas. Às vezes você tomando uma atitude pode dar exemplo para outras pessoas e as outras pessoas vão seguir e também vão tomar atitude. Então é importante não esperar, vou esperar fulano tomar uma atitude, vou esperar ciclano. E às vezes não é legal, né? Você tem que tomar uma atitude. Amém. Não esperar o momento certo. Não ficar, né, esperando, isso tem relação com agilidade. Ser uma pessoa ágil, uma pessoa prestativa, uma pessoa que está lá sempre a postos para fazer uma coisa boa, para ajudar. Esse exemplo que a gente pode trazer é em relação aos estudos, em relação a conseguir um emprego, por exemplo. Às vezes a gente não vai 100% preparado para fazer uma prova. É óbvio que a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, mas nem por isso se eu acho que eu não estou tão preparada, eu não vou fazer uma prova, eu vou. Mesmo sem estar preparada, eu vou ter uma atitude de fé, eu vou. Às vezes eu acho que eu não posso passar em tal faculdade, então eu não vou me inscrever. Mas não, a gente tem que ter atitude, tem que se inscrever, tem que ir. Às vezes eu acho que eu não sou capaz para um emprego, mas mesmo assim eu tenho que ir, eu tenho que procurar ajuda, né? Uma coisa também, buscar ajuda é uma atitude. Nem sempre você vai ter resposta para tudo, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. Então, buscar ajuda para alguém que entende mais, para alguém mais velho, para o nosso líder, começar a orar, pedir ajuda a Deus é tomar uma atitude. Não esperar, quando tiver algum problema, não esperar esse problema tomar uma proporção gigante. Quando tiver um probleminha, já solucionar esse problema, já ser ágil em solucionar. Então, buscar, como eu falei, buscar ajuda e orar. A primeira atitude de tudo, acho que 100% das coisas na vida, orar vai ser sempre uma boa atitude, né? Glória a Deus. E alguém queria comentar mais sobre esse exemplo da mulher do fluxo de sangue? Alguém queria falar alguma coisa? Acho que falando de atitude, né, de tomar a primeira atitude e tudo mais, eu já tenho um bom tempo da minha vida, né, fazendo terapia por conta de depressão e ansiedade, e não foi uma atitude minha procurar ajuda. Para mim, sim, ser curada, sim, ter uma vida saudável psicologicamente hoje, né? Foi uma atitude do Anderson. Então, a atitude dele em querer me ajudar
fez com que eu me tornasse uma pessoa de atitude hoje, entendeu? Sim. Então, hoje eu tenho na minha cabeça que a minha atitude, ela pode motivar outras pessoas, ensinar, ajudar e fazer com que ajude outras pessoas também. Exatamente. Amém. O meu chefe disse que não tem nada que contagie mais do que o exemplo, né? Tipo, não, é muito fácil eu falar, faz isso, faz aquilo, mas quando eu pego e as pessoas veem eu fazendo, por exemplo, você pode chegar lá no refeitório e você falar, vou pegar uma vassoura aqui para varrer o refeitório da igreja. Você tá varrendo sozinho. Daqui a pouco vem alguém, pega o saco de lixo e tá ali pelo menos para parar. O outro vem e começa a arrumar. Porque o exemplo faz isso com as pessoas. Não tem nada mais que constrange. Eu, pelo menos, me sinto muito constrangido quando eu chego no lugar que pessoas estão trabalhando e fazendo alguma coisa e eu tô parado, só olhando pro teto. Eu me sinto constrangido. Então, eu falo, tenho o dever de ajudar. Isso acaba ocasionando isso. Sim, é exatamente isso, né? Não adianta só falar, né? Se a gente só fala e não faz, é que nem a gente também fala, né? Se você está ensinando uma criança e você fala, não pode fazer aquilo, mas você faz aquilo, não adianta nada. A criança, ela vai te imitar e ela vai fazer o que você faz. Então, ter atitude, ter agilidade nisso, né? E dar um bom exemplo é extremamente essencial, como o Richard disse, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo só uma exemplo. pausa, não fica emocionada que o Marcos chegou, tá bom? Mas que bênção, que prazer ter você aqui, Marcos. Pai do Senhor. Deus... Pode continuar. Tá. Amém. Bem-vindo. Paz. Eu vou falar um pouquinho sobre o segundo exemplo que eu falei, que é sobre Moisés, quando ele abre o mar. Em Êxodo 14:15, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Nesse versículo aqui que eu li, né, a gente pode tirar uma lição que aquele momento não era o momento de Moisés clamar, era o momento de Moisés agir. Deus diz: Por que clamas a mim? Né? Então ele fala que ele tinha que tomar uma atitude para que o milagre acontecesse. Então, uma reflexão assim para a gente, porque às vezes a gente tem todas as ferramentas, né? A gente consegue estudar, a gente tem a visão perfeita, a gente consegue escutar, a gente tem a internet hoje, a gente tem livros, a gente consegue perguntar para outras pessoas, a gente tem vários exemplos. Então a gente tem tanta coisa, né? Tem tanta ferramenta, e mesmo assim eu ainda penso, Deus, faz eu passar na faculdade? Obviamente que Deus pode me abençoar e Deus pode me ajudar, e se eu pedir e me esforçar, com certeza Deus vai me ajudar, mas eu preciso fazer. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ir lá, eu preciso ser ágil, eu não posso esperar, por exemplo, para estudar nos 45 do último tempo, não vai dar. Então a gente tem que correr nesse sentido, né? Se programar para fazer as coisas certas, para estar sempre orando e sempre fazendo as coisas certas, né? Como o Richard já falou também, é importante dar o bom exemplo. Se a gente, por exemplo, a gente tem que falar para as pessoas de Jesus. Imagina se a gente ficar esperando o momento certo, né? Esperar que a pessoa abra, dê uma abertura para isso. A gente não pode esperar, a gente tem que, em qualquer brechinha, falar. E que não somos nós que convencemos, realmente, é o Espírito Santo. Mas através da nossa atitude, isso pode ser possível na vida da pessoa, né? Amém. E eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de atitudes que devemos tomar e atitudes que não devemos tomar. Porque é fácil falar aqui, né? A gente tem que ter boa atitude. Mas o que é uma boa atitude e o que é uma má atitude? Por quê? O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer? Eu vou ler aqui primeiro do que a gente não deve fazer, que está em Colossenses
3:8. Mas agora, abandone todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem de seu Criador. Falar um pouquinho, né? Às vezes a gente tem dúvida do que a gente pode ou não pode fazer. E uma coisa que acho que todo mundo já ouviu, né? O que Jesus faria? Se você não consegue imaginar Jesus naquela situação, provavelmente isso é uma coisa errada a se fazer, né? Se você não consegue imaginar Jesus falando algo, significa que você também não deve falar esse algo. Você não pode mentir, falar coisas indecentes, enganar as outras pessoas, defamar as outras pessoas, agir com má fé. Às vezes as pessoas nem percebam que você está fazendo uma coisa errada, mas se no seu coração está errado, você já está pecando, né? E alguns exemplos de coisas. Alguém quer falar alguma coisa assim? Algum exemplo de coisas que nós não devemos fazer, que às vezes a gente faz, né? A gente fala que não pode fazer, mas a gente faz, e tem que lembrar de dar algum exemplo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Algum exemplo? Eu acho que às vezes a gente acaba esperando alguém falar pra gente o que pode e o que não pode, né? Sim. E aí, se ninguém falar, tá tudo bem, né? Mas, na verdade, a gente sabe já. A gente não precisa ter um outdoor escrito, não faça isso, não tome tal atitude com seus pais ou com seus amigos. A gente já se conhece, a gente sabe o que, de fato, a gente deve e não deve fazer, né? Esse é um ponto, né? Às vezes a gente espera demais os outros falar se pode ou não pode, mas a gente sabe que, de fato, quando a gente erra ou não, quando a gente dá aquela chamada pisada na bola, né? Sim. O John também falou aqui, ficar com raiva do próximo. Sim, realmente, sentir raiva, sentir ódio de outras pessoas, independente do que elas façam, é uma coisa errada. E como o Anderson falou, a gente já sabe que isso é errado, né? A gente já sabe que isso não pode, mas mesmo assim a gente faz. Algo mais? Não? Vou falar. Então agora eu vou falar um pouquinho do que se deve fazer, de boas atitudes. Que está em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Esse é algum exemplo de boas atitudes. E alguém quer comentar? Alguma coisinha? Amém. É isso, gente. Tipo, a importância, né, da gente ser bem criteriosos nas nossas decisões, porque a Bíblia é clara em dizer que a gente está dentro de um princípio chamado princípio da semeadura. Inclusive está no tema que a Raquel escreveu, né, que fala sobre plantar, né, e fala sobre colher. E assim, a verdade é o seguinte: sejam as atitudes boas ou as ruins, o que a gente plantar, certamente colheremos. Sim. Certamente colheremos. Então, se nós plantarmos as coisas boas, como foi dito agora, o amor, né? Você ter uma atitude com relação a outras pessoas, né? Porque o cristianismo, né? Ele está envolvido ao seu relacionamento com Deus, né? Mas ele também está relacionado à forma que nós tratamos, que nós interagimos com as pessoas. Se nós plantarmos as atitudes corretas, com certeza, e eu falo isso com base na minha própria experiência, o que a gente planta de bom, a gente colhe. E também com base na minha experiência, o que a gente planta de ruim, a gente também colhe. Sim. Tá entendendo? Então, com certeza a gente tem que pedir de Deus, né,
essa capacidade de discernir, né, através dos bons conselhos, através da palavra do pastor, através das nossas lideranças, através de, por exemplo, se for num ambiente de trabalho ou de escola, você vai estar perto de quem? Quem são as pessoas? Eu lembro que semana passada o Ariel falou que a gente deveria se espelhar, né, em Jesus e alguém, alguma referência. Quem são as pessoas que nos inspiram? O que nós andamos seguindo por aí, né? Lá no Instagram a gente segue um monte de gente, um monte de comunidade, grupo, enfim. Meu, será que as escolhas que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando são as mais assertivas? Eu acho que é muito isso. A gente tem que procurar esse discernimento, falar, Senhor, olha, eu preciso tomar atitudes na minha vida, porque sem atitudes nada vai acontecer. Mas, Senhor, me ajuda a tomar as atitudes corretas, me ajuda a ir pelo melhor caminho, né? Então, acho que isso faz todo sentido, Raquel, o que você está falando. Realmente é muito importante para cada um de nós. Uhum. E com relação a isso que você falou sobre seguir pessoas, né? Sobre seguir pessoas e ter amizades. Porque também é importante cultivar boas amizades e, como vai na rede social, né? Seguir pessoas boas, seguir pessoas de Deus. Porque como o Richard falou, e eu reforcei um pouquinho, a gente ainda aprende por exemplo. Não adianta só ouvir e não ver exemplos. Então, eu tenho que buscar bons exemplos para isso se tornar um costume na minha vida. Eu tenho que dar bons exemplos, mas nem sempre eu vou conseguir dar exemplo de tudo. Então, eu tenho que buscar de outras pessoas bons exemplos. Então, por isso que se às vezes, tipo, eu ando com uma pessoa que faz coisas erradas, eu começo a naturalizar aquilo. Aquela pessoa realmente, ela não vai me forçar a fazer nada. Realmente, ninguém força ninguém a fazer nada. Mas com o tempo, você vendo tanto tempo a mesma coisa errada, aquilo passa a não ser mais errado na nossa visão, o que é um perigo, né? Por isso que é importante a gente cultivar boas amizades, cultivar amizades dentro da igreja, ter paz, ter união dentro da igreja. Isso não significa que a gente não pode ter amizade fora, né? Mas Sim. tentar não se aprofundar tanto nessas amizades, não se deixar se influenciar por elas, né? E tomar cuidado, né, Raquel? Porque às vezes tem pessoas que às vezes não tá na igreja, mas tudo bem, com relação às crenças, talvez não seja um exemplo, né, para nós. Mas são pessoas boas que batalham por seus objetivos, trabalham. Então, é uma pessoa que a gente pode estar perto, né? A gente vai juntar as coisas que são boas, que nem meus pais sempre ensinaram que eu devo andar com pessoas que são melhores que eu, né? E existe alguma situação que às vezes o seu amigo da igreja ele não tem esse perfil de acordo com o seu objetivo ali, né? Mas alguém que você conhece aí fora, de repente tem e realmente é algo bom, tudo bem, não tem problema você se aproximar e você também ser exemplo para essa pessoa, de repente trazer ela para Jesus, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Pegar bons exemplos de cada um, né? A Raquel falou, é só não se acostumar, né? A gente não pode se acostumar a andar com essa pessoa, porque é aquele lema, me diga com quem tu andas, que eu falo quem tu és. Então, exatamente, a gente não pode parar de vigiar com as pessoas que não são acostumadas a fazer o que a gente faz, no caso. Sim. E tomar cuidado para eu não ser essa pessoa, né? Porque às vezes é importante eu apontar, fulano não é uma pessoa boa para andar. Mas às vezes, será que eu sou uma pessoa para andar, mesmo eu sendo da igreja? Às vezes a gente pode não ser um bom exemplo. Tanto em relação à vida espiritual, quanto em relação à vida carnal, à nossa vida do cotidiano. Às vezes eu sou uma pessoa que não gosta de estudar e incentivo outras pessoas a não estudarem. Isso não é legal para ninguém. E eu não devo ser essa pessoa, né? Eu devo ser a pessoa que sempre incentiva outras pessoas a fazerem coisas boas em todos os âmbitos da vida, né? Eu lembrei aqui de um versículo que às vezes a gente fica em dúvida, né? Do que fazer ou não. E aqui é em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado,
porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, que às vezes tem algumas situaçõezinhas, né, que a gente fala, será que é pecado? Será que não é? Será que eu faço? Será que eu não faço? E na Bíblia diz, se a gente não faz por fé, se a gente não tá com o coração em paz, não faça. Melhor que É melhor a gente não fazer e buscar uma orientação, aí sim, de líderes, de pastores, de pessoas próximas a nós, pessoas que têm um entendimento melhor que nós, orar, né? Para a gente conseguir entender isso. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Um comentário? Pode falar, gente. O John falou que tá suave. Não, gente. Mais alguém quer fazer um... Abre o seu áudio aí para nós, Marcos. Fala aí. Fala alguma coisa. Gente, tá tão bom sem eu falar nada. Tá tão bom. Tô ouvindo aqui só. Tá certo. Tô concordando com tudo. Amém. Amém, amém. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente conversar sobre algo, tiver alguma dúvida. Foi bem curtinho, né? Mas eu quis trazer esses 2 exemplos de Moisés e da mulher do fluxo de sangue, que foram bons exemplos e exemplos que Deus nos orienta a ter atitude, a ser uma pessoa ágil, não esperar as oportunidades chegarem, ser um bom exemplo, né? Tanto para nós, para nossa família, para os nossos amigos, para todo mundo. Isso vai ser muito importante na nossa vida. Isso com certeza vai nos ajudar na vida espiritual. Amém. E, consequentemente, vai nos ajudar na nossa vida no cotidiano, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós tivermos uma vida espiritual boa, se nós tivermos um bom relacionamento com Deus, com certeza, todo o resto nós seremos abençoados e teremos paz. Amém? Amém, amém. Amém. Top, hein? Amém. Ô Anderson, quer fazer um resumão aí? Eu tava... Caiu a internet aqui, por isso que ia sair aquela hora. Não, descarregou o celular, na verdade, né? Foi nem isso. Uhum. Mas, enfim, a maior parte, graças a Deus, a gente pôde aprender e ouvir. E é um aprendizado pra gente. Deus abençoe Raquel aí por tudo aí que transmitiu pra gente aí. E acaba fazendo a gente refletir. Por exemplo, quando ela falava da a mulher do fluxo de sangue, né? Que ela toma atitude. Você vê como que é tão importante tomar uma atitude, porque ninguém falou para ela, vai lá, toca na orla dele. Ninguém deu a dica para ela. O texto não fala que alguém fala, ó, se você lá se enfia aí no meio. Se ela fosse ficar esperando por alguém, como até a Raquel citou, né? Talvez a oportunidade iria passar, né? Sim, verdade. A oportunidade passando já era. Porque encontrar Jesus sozinho, como foi falado aqui, talvez não ia encontrar nunca, né? O único momento na Bíblia que a gente vê que Jesus está sozinho é quando ele está orando. É verdade. Você vê, é nesse momento. Mas a oportunidade ia passar para ela. E se ela não tivesse tomado essa atitude, ela ia perder a bênção dela. Então, o que eu aprendo ouvindo a Raquel e vocês aqui é que às vezes a gente perde a bênção por falta de atitudes nossa. Então, o que basta para a gente, não só no âmbito espiritual, mas em todo o sentido, no trabalho, para ter uma oportunidade de crescimento, de carreira, ou para quem é empreendedor, precisa ter atitude, precisa parar, não precisa alguém falar para mim, o Richard até falou, né? Às vezes se vê alguém limpando a igreja, é um exemplo, a pessoa vai ser inspiração para outras, e ao mesmo tempo, isso a gente vai colher os frutos. Então, a mulher do fluxo de sangue é um belo exemplo para a gente que não pode esperar. Não existe um manual de atitude, né? A gente tem a base, que até eu escrevi lá, que é um ponto central, de que o que são boas e o que são más atitudes. Mas não existe um manual que vai dizer para você, Monique, não, amanhã a sua atitude vai ser essa.
Então, se você tomar essa atitude, Monique, amanhã, certamente você vai chegar no seu resultado. Não. Atitude, às vezes, é no momento em que Deus te inspira, no momento em que você sabe que precisa agir com a sabedoria de Deus, e aí sim a gente acaba alcançando aquilo que Deus ele prepara para a gente. Isso em todos os sentidos. Eu falo de verdade, de coração. No meu trabalho, por exemplo, eu colhi tantas coisas boas por atitudes que eu tomei, que graças a Deus a gente vai crescendo lá. Mas porque eu não quis ficar parado. Porque até escrevi aí, às vezes, quando a gente toma atitude, a gente está saindo de uma zona de conforto. E quem quer sair da zona de conforto? Ninguém quer. Ninguém quer sair. Tá tranquilo assim. Eu assim, quero sair da zona de conforto. Me contrata e me tira do call center, por favor. É isso. É isso. A maioria das pessoas querem se acomodar, mas a gente precisa ser assim, desse jeito mesmo. Querer sair da zona de conforto. A gente precisa, sabe, tomar atitude. E quando, não sei vocês, mas quando eu leio, quando eu ouço, tome atitude, é como se fosse um chacoalhão. Toma atitude, né, sabe? Se desperta, se levanta. Isso, é isso aí. E eu aprendo com isso, ouvindo a Raquel e todos vocês, que a gente precisa tomar mesmo as rédeas da atitude, se levantar, e a gente vai colher os frutos, assim como Moisés colheu, como grandes homens da Bíblia colheram, cresceram. E é só para finalizar, tinha um amigo meu que ele estava desempregado. E aí ficou muito tempo desempregado, muito tempo. Aí eu comecei a perguntar para ele, mas você está mandando currículo? Você está fazendo alguma coisa? O que você está fazendo? Você está acordando cedo? Você está indo lá antigamente era na Barão, né? Isso é para os mais velhos, né? A gente ia lá na Barão lá entregar currículo. Aí ele falou, não. Aí eu perguntei, que horas você acorda? Eu acordo 11 horas, meio-dia. Aí complicou. Aí eu te pergunto, como que ele vai conseguir conquistar alguma coisa tomando essa atitude? É difícil. Depende de nós. O Marcos aí quer falar? Fica à vontade, Marcos. Eu fiquei me segurando para não falar, que eu falo muito. Não, mas pode compartilhar, né? Estamos aqui. Falo mais, Marcos. Eu falo mais, eu te entendo. A briga é boa. Porque eu não comecei. Eu fiquei quieto aqui. Mas você falando, Anderson, me veio na mente José. José, ele tinha o dom de Deus, ele tinha a interpretação dos sonhos vinda de Deus. Alguém lembrou de José e falou, poxa, tem José lá embaixo. Aí imagina se José fica lá, não, pera, não vou fazer nada, vou ficar quietinho aqui, ficar no meu canto, ninguém precisa me ver. Aí pensa se ele faz isso, se ele age dessa forma. Então é só uma reflexãozinha aí. Já pensou se ele fizesse isso? Exatamente. É isso mesmo. José é um dos maiores exemplos, assim, de tudo, né? De liderança, de competência no trabalho. Você vai ver que José era o seguinte, porque assim, o rei chamou José para quê? Quem sabe me dizer? Para que Faraó chama José? Interpretar um sonho. Para interpretar o sonho. Mas José não só interpreta o sonho, ele tem a atitude de dar uma solução para o sonho do rei. Exatamente. Tem noção da transformação que acontece na vida de José? Ele sai do cárcere e vira governador do Egito, cara. Olha o poder da atitude. Através da interpretação do sonho, da solução que José deu para o rei, o Egito pôde ser suprido naquele tempo lá de vacas magras. Então, José foi o primeiro administrador que a gente conhece aí na Bíblia. Perfeito. É isso, gente. É isso. É um exemplo legal, né? Porque José, ele realmente tinha um dom. Mas se ele não usasse esse dom, se ele não soubesse administrar esse dom, se ele escondesse esse dom, não adiantaria de nada. Que nem eu falei, a gente tem as ferramentas, às vezes a gente tem um dom, ou tem a capacidade de buscar esse dom, de buscar se aperfeiçoar, mas se a gente não
Não fizer, nada vai Foi acontecer. prática, não colhe. Se não lançar a rede, Jesus está falando, ó, lança a rede, né? Lança a rede, acredita que vai dar certo. Se eu tiver o medo e não tiver a atitude de lançar a rede, como eu vou colher a multiplicação dos peixes, né, irmãos? Como que eu vou colher? Sim. Não, acordando meio-dia que não vai dar. Não dá. Tem até uma história que eu vi também de um líder meu, que ele diz assim, ó, que havia um cara que trabalhava numa ferroviária e a função dele era a vida inteira, era quando o trem chegar, ele vinha com um martelinho e bater na roda assim, ó, e fazer o barulhinho. Tic, 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 tic. E ele ficou 20 anos nessa função. 20 anos fazendo isso. Quando passou 20 anos, esse cara se aposentou. E aí veio um outro rapaz que ficou um dia nessa função. Sabe o que aconteceu com esse cara que ficou um dia na função? Ele foi e falaram para ele, olha, toda vez que o trem chegar aqui, você vai vir nas rodas e vai bater. E vai fazer esse barulhinho aqui, ó. Tic, 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 né? Quando ele pegou, ele fez isso a primeira vez, ele foi e perguntou para o superior dele, mas por que que eu tenho que bater na roda? Aí o superior dele falou assim, ó, porque toda vez que você bater, você vai identificar se a roda está rachada ou não. Se vai fazer um barulho diferente. E esse cara, ele passa um dia assim, simplesmente, né? Ele falou, só que agora você vai passar a ser chefe das pessoas que fica aqui, porque você foi o único que teve a atitude de perguntar por que se faz isso. Tá entendendo a diferença? Então, tá aí, gente. A gente está tendo esse ensinamento, é uma das características da águia, de ter a atitude, de ser ágil e nos momentos certos, como disse muito bem a Raquel, porque isso faz toda a diferença. Eu não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, depois ainda abro espaço, mas eu gostaria de, aqui, nesse momento, de falar que hoje o Anderson, que é líder ali no ramo que ele trabalha, também na igreja, né, Anderson? Ele sabe o que eu estou falando. A nossa sociedade é muito carente de pessoas dispostas a tomar atitude. É muito mais fácil as pessoas ficarem esperando as coisas acontecer, cair do céu, do que termos pessoas dispostas a tomar uma atitude. E às vezes não é porque o seu chefe, não é porque o seu líder, o seu pastor está ali. Às vezes a gente fica esperando que o nosso líder, que o nosso chefe tome as atitudes por nós. É muito mais confortável, é como o Anderson falou, é a zona de conforto, né, irmão Anderson? Mas vocês não sabem o quanto que é importante uma pessoa disposta a ajudar. Eu estou falando isso porque hoje, graças a Deus, eu também tenho um cargo de liderança na empresa. E quando eu encontro um funcionário que tem a proatividade de falar assim, meu, e se você fizesse assim, não seria melhor? E de repente, naquele momento, eu não tive a visão que aquele funcionário teve, e eu fazer a análise, obviamente, com base na experiência, eu falo, meu, realmente, esse cara tem razão, vamos seguir por esse caminho. O quanto que isso ajuda a transformar o ambiente, a transformar uma tarefa, uma atividade, ou quando qualquer um de vocês chegar para o irmão Anderson e falar assim, ô irmão Anderson, eu tenho a ideia da gente fazer isso aqui para os adolescentes, o que você acha? O quanto isso contribui para que essa obra continue, né, irmão Anderson? Então, a gente é carente de pessoas capazes de tomar atitude e tomar no momento certo, sabe? Então, é isso que é muito importante, né, irmão Anderson? É isso mesmo. A atitude de cada um pode contribuir, né? Isso em todas as áreas. Então, saiba que você é canal de Deus
para abençoar aonde você estiver. Então, com a sua atitude na igreja, em casa, com os amigos, no trabalho, aonde for, na faculdade, você é canal de bênção para as vidas que estão ali através da sua atitude. Isso aí pode ter certeza. Sim, sim. E é isso, gente. Eu acho que hoje deu para a gente explanar bem. Tem alguém que quer fazer mais algum adendo? Amém? Amém. O irmão, o John David é só na escrita. Mó paz. Mas glória a Deus. O David, ele é só tímido para falar, mas é um menino de bastante atitude. Inclusive, ele escreveu aqui que ele me deu uma ideia mesmo, né? Porque, assim, a gente está gravando e ele criou um canal aqui do nosso grupo no YouTube. E, assim, o mais importante, gente, é que depois desses treinamentos, depois que a gente terminar esse tema, o grupo não vai parar por aqui. A gente vai pedir direcionamento de Deus para que a gente encontre outras atividades, possa desenvolver algo. E ele deu uma ideia que eu achei interessante, da gente, no canal, de repente, cada um que se sentir à vontade, ter um momento para a gente gravar ali uma palavra de amor, de esperança, poder fazer isso que a Raquel falou, que é praticar as coisas boas, ter atitude que tragam coisas boas, entendeu? Mas assim, isso é para um próximo momento. A gente vai terminar essa fase, né, dos temas. Vamos primeiro formar o nosso caráter de águias, né? Vamos chamar assim. Vamos formar esse caráter. A gente já vem em formação. Eu tenho aprendido muito, né? Eu creio que vocês também. E isso, obviamente, é que nem nós estamos falando, isso vai nos contagiando e a gente vai criando essas características, né? Então é isso por hoje, mas antes da gente encerrar, eu quero agradecer, viu, Raquel? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação aí, foi algo enriquecedor, assim, de verdade. Às vezes, eu não sei você, mas são nesses momentos que a gente mostra o quanto que a gente está aprendendo, o quanto que a gente está evoluindo na nossa caminhada com Deus e também como pessoas, né? Pelos assuntos que a gente vem abordando aqui. Na hora que a gente tem algo a falar, é na hora que a gente também entende, Deus tem uma chamada em nossas vidas e eu espero que você tenha esse entendimento, porque Deus tem essa chamada para você. Você vai ser a dentista, eu tenho certeza, assim, exemplar, algo vai ser muito abençoada nessa área. E eu tenho certeza que Deus vai trazer pessoas ali na sua cadeira de atendimento, às vezes com algum problema, e nesse momento Deus vai revelar para você, vai colocar palavras na sua boca, e você vai instruir pessoas para o caminho que deve andar, vai ser um canal de bênçãos. E não só ali também, mas como também no ministério. Eu sei que Deus tem algo ainda que Ele vai revelar a você e vai te mostrar, porque você tem esse perfil, né? Eu acho que fui bem assertivo, né, irmão Anderson, quando chamei ela para falar desse tema, né? Foi bom, foi muito bom. Parabéns aí, Raquel. A todos também que participaram aqui também, é muito bom, cada um contribui. Raquel preparou esse banquete aí pra gente aí, poder aprender, poder meditar, poder estar junto aí. Isso aí foi muito bom. Agrega bastante, né? E é bom pra gente que é líder também vai conhecendo os dons e os talentos que... com certeza. A gente vai encontrando mais dons e talentos no meio dos adolescentes, dos jovens. Isso é bom demais. Isso é extraordinário, viu, Raquel? Deus abençoe sua vida, todos os seus projetos. O Marquinhos que está aqui, que está nessa caminhada contigo, que Deus abençoe vocês, a sua família, a sua mãe. Ótima atitude do Marcos. O seu pai. Perfeito.
Então, assim, estou muito feliz. De verdade, saio daqui radiante, porque isso é que nem o Anderson falou, é um chacoalhão em nós falando, meu, eu preciso tomar as atitudes, a gente começa a montar um cenário de tudo que a gente vem vivendo. Como vocês sabem, eu tô próximo de casar, tem muita coisa que eu preciso me empenhar mais, porque tá chegando a hora e as cobranças vêm, tudo. Então, assim eu creio que também é na vida de vocês. E eu sei que Deus e o Espírito Santo, né? Porque é que nem foi dito, o Ariel na semana passada mencionou, Anderson, nós estamos aqui abordando, mas nós estamos na presença de Deus, meu. E nesse tempo o Espírito Santo vem ministrando, então a gente tem liberdade aqui na presença de Deus, é algo maravilhoso, assim, quando eu vejo a Raquel falando, cada um de vocês que vai mencionando uma parte, né? A Monique, o John, o Marcos participou, o irmão Anderson. Meu, a gente sente a presença de Deus e sabe que através da presença de Deus ele vai nos moldando para algo muito extraordinário. E é que nem a gente falou, a gente aqui plantou hoje esse tempo, esse momento, a gente disponibilizou esse tempo para estar aqui. E como foi dito aqui na nossa reunião, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E nós vamos colher os frutos desse dia, dessa reunião. Tenho certeza que a nossa vida vai mudar através desse dia. Amém? É verdade. Amém. Só para acrescentar uma coisinha, parabéns a vocês, líderes, também, né? Que às vezes a gente não tem tempo de ir na semana para a igreja, para o culto, e acaba indo sábado e domingo. Então, online também é uma forma de cultuar, né? E eu fiquei muito feliz hoje de ter participado. Não consegui participar das outras vezes. E fiquei contente porque a gente está cultuando. Estamos juntos, reunidos, falando da palavra de Deus, aprendendo mais. Então, foi muito importante criar esse projeto, a gente exercer e ajudar também a liderança. Então, é uma forma de cultuar dentro do nosso lar, da casa, ou voltando do trabalho, onde quer que a gente esteja. Então, gratidão, né, pela sabedoria, pela paciência, né, pelo desejo e pela qualidade também do trabalho, o empenho. Né? A Raquel também falou maravilhosamente bem, adorei. Amém. E aí? Glória a Deus. Glória a Deus, que bom. A gente fica feliz em saber que é importante. Para mim tem sido importante, né? Eu tenho certeza que, ouvindo a Monique aqui, a gente sabe que está no caminho certo, né? E estamos longe, mas podemos estar juntos aí cultuando, aprendendo, crescendo. Isso é bom demais. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por confiarem em mim, né? Com muito certeza. Feliz. Amém. Gente, é isso. Eu vou orar com vocês. Eu desejo uma boa noite a todos, tá? A gente ora e encerra, tá bom? Eu vou fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, nesse tempo, Senhor, ser grato a Ti por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com o Grupo Águias para louvar a Ti, Senhor, e engrandecer, porque como a Monique acabou de dizer, Senhor, nós estamos aqui num culto, né? E hoje nós aprendemos sobre a importância de ter atitude e agilidade, né? Para entender os momentos, o tempo certo de tomar determinada atitude ou de não tomar essa atitude quando ela for algo ruim. Senhor, nós falamos aqui em Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, quando estamos reunidos no Teu nome, a Tua presença ela é real entre nós. E eu senti a Tua presença aqui nessa noite. Eu senti, Senhor, o Teu toque, Senhor, nessa conversa com meus amigos, Senhor, com esses irmãos que tanto eu tenho aprendido com eles, Senhor. Então, Senhor, para fechar com chave de ouro, Senhor,
Eu oro por cada um deles que aqui estão e pela minha vida também, Senhor, para que o teu Espírito cada vez mais possa fluir, Senhor, esses ensinamentos que nós recebemos através de Ti, esses ensinamentos que foi passado por nós através da instrumentalidade da nossa irmã Raquel, Senhor, que eles venham fluir naturalmente, porque a tua palavra é como um rio de águas vivas, Senhor, que jorram, Senhor, pela eternidade. Então, que essas águas possam fluir em nossas vidas, Senhor. Pai, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, Senhor, estamos com a visão aguçada, já aprendemos sobre os alvos, os objetivos, Senhor, mas agora também, Senhor, eu declaro, Senhor, que nós seremos direcionados para as melhores atitudes das nossas vidas. E através das nossas atitudes, Senhor, as nossas vidas serão transformadas. Senhor, os nossos objetivos serão alcançados, ó Pai. Senhor, e também através de nossas atitudes, Senhor, vidas, Senhor, serão transformadas, Senhor. Através das nossas atitudes, vidas serão arrastadas, a nossa geração será mudada, ó Pai. Senhor, eu oro, Senhor, crendo, ó Pai, que o nosso tempo reunido aqui não foi em vão, Senhor, mas, Senhor, o Senhor está nos transformando através desse dia. O Senhor está mudando os nossos pensamentos. O Senhor está tocando, o Senhor está fazendo que haja uma virada de chave em nossas vidas. E o nosso tempo está sendo mudado pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu oro todas essas coisas no nome de Jesus, crendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor, pela tua bondade, o Senhor direciona todas as coisas, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Eu te agradeço pela vida da Raquel, te agradeço pela vida de todos que aqui estão. E, Senhor, eu te louvo e te exalto por esse tempo. Em nome de Jesus, Senhor. Faça, Senhor, desse dia, desse tempo, Senhor, a nossa verdade, Senhor. E que nós possamos, Senhor, erguer essa bandeira, que é o Senhor nas nossas vidas, com boas atitudes, não só hoje, mas em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em glória a Deus. Amém. Gente, Deus abençoe, muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amém. Paz. Ai, com Deus. Amém. Gente, também aproveitando